Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é mais um Pensando Oculto, novos temas. Hoje vamos tratar do tarô com a Tati Espírito Livre. Tati, olá, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Arnaldo Luquezzi, nosso simbolista. Olá, tudo bem, Arnaldo? Olá, Larry, tudo bem? Então vamos lá. Arnaldo, por favor, ah, faça a sua apresentação inicial e introduza aí a nossa convidada, por favor. Pois não. Tati, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. Gostaríamos que você falasse um pouco, né, sobre o seu trabalho, sobre o seu trabalho como taróloga. Por favor, fique à vontade. Obrigada, Arnaldo. Na verdade, eu tive contato com o tarô há muitos anos atrás, do outro lado. Uma amiga minha fazia tiragem de tarô para mim, muito antes de eu ser terapeuta, né? Além do tarô, eu trabalho com outras terapias também. É, e aí, esse foi o primeiro contato que eu tive, né? Foi um jogo de tarô que fizeram para mim e ressoou muito em mim. Eu achei que bateu muito com o que eu esperava, com o que eu pensava e me orientou muito. Eu acho que isso que me chamou mais atenção, né? E mesmo muito antes de eu pensar em trabalhar com isso, eu já fiquei curiosa, né? Porque eu gosto muito de aprender, de estudar, então tudo que surge de novo, eu já quero fazer, né? E eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo, né? Isso deve fazer mais de 5 anos, assim. E sempre fiquei com essa curiosidade, né? E aí, até uma história curiosa, né? Porque eu comecei a entrar nesse caminho mais profundo da espiritualidade, né? Na verdade, eu sempre tive essa conexão com a espiritualidade, mas comecei a perceber, senti um chamado, assim, né? Falei, opa, acho que eu preciso começar a aprofundar isso. Então, eu estava nesse caminhar, e aí foi muito interessante, porque eu juntei uns livros em casa para doação, né? E aí eu achei um sebo que doei para uma biblioteca uma parte, mas alguns eles não aceitaram, e aí achei um sebo para doar os livros, né? E aí quando eu cheguei no sebo para fazer a doação, eu levei acho que uma ou duas caixas assim cheias de livro e o cara ficou super feliz e tal, né? E aí ele falou: "Poxa, você não quer trocar por nada, né? Então escolhe alguma coisa, né? A gente vê e tal." E aí me veio um estalo assim na mente. Eu nem pensei muito, eu falei para ele: "Você tem algum tarô?" E aí foi muito interessante, porque ele tinha um tarô de Marsella lá. E, e aí eu achei muito legal, porque foi muito intuitivo, assim, eu falei, eu quero, né? E tinha o livro, tudo. E aí foi o primeiro tarô que eu tive, né? Muita gente até fala, né, que sei lá, tem algum aspecto de você ter um tarô de outra pessoa, né? Então eu fiz uma limpeza lá no tarô energética, tudo, né? Mas nessa época eu nem tinha tanta consciência, assim, disso, né? Só me veio, assim, pede um tarô. E aí acabei pegando esse tarô, né? Foi o primeiro tarô que eu tive, tenho ele até hoje. E aí foi um caminho, né? Porque aí eu falei, bom, tô com o tarô na mão aqui, a espiritualidade me mandou esse presente, né? Entendi como um chamada mesmo. E falei, tá, então vamos começar por aqui, né? E aí essa mesma amiga, que hoje é minha parceira de trabalho, inclusive, ela tem um curso, né, de tarô. E aí ela me ofereceu também para fazer esse curso. Ela estava lançando o curso na época. Ela falou: "Ó, você não quer fazer como cobaia, assim, para você vai me dando uns toques, falando, essa aula aqui tá faltando tal coisa e tal." E aí, lógico que eu aceitei, né? Então, o universo foi trazendo o tarô para minha vida, assim. E aí eu comecei a aprender, e eu levei muito tempo no começo do curso, assim, porque eu realmente fui me conectando com as cartas, assim,
E em muito pouco tempo eu comecei a tirar para amigas, familiares, né? Em muito pouco tempo eu comecei a atender mesmo outras pessoas, né? Fazer consultas, porque realmente eu tenho uma conexão muito forte, assim, eu já me sentia segura de fazer esses atendimentos, né? E aí faz alguns anos já que eu sou taróloga, eu fiz o curso todo, esse curso dela, ele dá direito a 3 certificados, né, então a gente estuda 6 tarôs, né, em diversos módulos, então ele é bem completo, e aí eu comecei a trabalhar com isso, né, mas para mim é muito uma troca, né, eu tenho uma conexão muito forte, e aí toda consulta me traz alguma coisa de autoconhecimento também, para mim, assim, pessoalmente, né? Então eu gosto muito porque é sempre vai um pouco para lá e vem um pouco para mim, né? Assim, essa troca. E aí eu tô há alguns anos já fazendo isso e eu gosto muito de estudar e de falar sobre o tarô, né? É um caminho que não tem fim, né? É muito estudo, muita informação. Mas por isso que eu adorei o convite, né? E aí pensar o oculto do tarô também, né? Pensar um lado que não é tão óbvio, que as pessoas não falam tanto, me instigou muito, né? Eu fiquei pensando, falei, poxa, vai ser bacana falar por esse aspecto, né? Então, meu contato com o tarô, basicamente, é isso, né? Acho que, então, é isso mesmo. Pois não. Tati, nós gostaríamos de que você respondesse algumas perguntas que foram enviadas por algumas pessoas, né, da nossa audiência. Tá. Poderíamos fazer algumas perguntas? Claro, com certeza. Pois não. Então, fazendo a primeira pergunta, eu creio que você já respondeu, mas em todo caso, né? Qual a sua história com o tarô? Eu acredito que você já respondeu, né? Basicamente é isso mesmo, né? Complementando um pouco, eu tenho essa conexão forte, né? E, e trabalho com isso, é a terapia que eu mais trabalho hoje em dia, né? Então, é desse desenvolvimento, né, que eu contei até agora, tá bem presente na minha vida, né, o tarô. E eu gosto de olhar ele por vários aspectos, né? Então, acho que é essa a resposta, né? Acabei já respondendo mesmo. Arnaldo, Pois não. Arnaldo, por favor, você me dá direito, por favor. Eu vou fazer uma pergunta direto para a Tati, ainda dentro desse tema Pois dela. não. Depois a gente continua. Tati, eu tenho, como eu trabalho com tarot também, eu tenho uma curiosidade muito grande com o seguinte: quando que você, o que você lembra da sua, assim, das suas primeiras consultas e que você falou, puxa, eu acertei tal coisa, que você falou assim, nossa, agora eu sou uma taróloga. Eu queria, tipo, a impressão, o que você sentiu, como é que foi esse contato, se tem uma história que você possa contar peculiar sobre esse teu trabalho com tarô. Tem algumas histórias, assim, uma coisa que eu lembro que me marcou bastante, Uhum. quando que você me perguntou até chegar nesse ponto de falar, tá bom, agora eu sou uma taróloga, né? Porque também, até fazendo um parênteses, é muito importante que o tarô, o curso e a formação é importante, né? Que nem eu falei, dos certificados e tudo. Mas, na verdade, a conexão, né, com as cartas, com você Certo. conseguir enxergar o que você precisa ver ali, eu acho muito mais forte, né? Então, até eu chegar a esse ponto, teve um episódio que eu achei muito interessante, que eu tirei tarô para uma pessoa que queria saber se ele ia ser pai, né? Tá. E foi engraçado, porque na hora eu fiquei nervosa, ainda não atendia, né? Ainda era um amigo, assim, uma pessoa próxima. E na hora eu fiquei nervosa, porque a gente, no começo, ainda raciocina muito, né? Não é uma coisa tão natural. Tá aprendendo, Não é né? intuitivo. Oi? Não é intuição, não é um intuitivo. Ah, veio é isso aqui. Eu acho que com o tempo Não a gente pega. automatizou ainda. Exato.
com o tempo a gente pega essa segurança, né, da intuição. Ela vem, mas a gente ainda questiona ela no começo, né? Às vezes vem e aí você fala, nossa, será? Aí com o tempo você vai se soltando, né? E nesse início, quando ele me fez essa pergunta, eu já fiquei tensa, porque eu falei, meu Deus, é uma pergunta muito séria, né? E será que eu vou conseguir? Falei, tô aqui, vamos, né? E aí foi engraçado, porque eu fui tirando as cartas e saiu o imperador. E eu ainda estava estudando o curso, fazendo o curso, né? E aí eu li para ele, né? Eu falei, até na minha carta do imperador tem umas crianças, né? Então eu falei assim, olha, eu acho que sim, porque tem umas crianças aqui, mas eu fui meio assim, né? E depois, acho que no dia seguinte, ou na mesma semana, assim, eu continuei assistindo as aulas do curso, porque ainda estava fazendo o curso, e eu estava justamente nessa parte, né, do imperador, porque são vários tarôs, né, então, nem lembro qual tarô era, mas caiu lá na aula do imperador. E aí, uma das primeiras coisas que ela fala, o imperador pode significar a carta de paternidade, né? O imperador é uma figura masculina do pai ali. E eu fiquei louca, falei, meu Deus, li certo. E aí eu fui correndo, né? Fazer um adendo para a pessoa, assim, falei, olha, é isso mesmo, né? E então, eu lembro bem desse episódio, porque foi justamente isso, ele me deu mais segurança, porque eu comprovei ali, né? Eu falei, poxa, olha, eu intuí que era, e depois fui estudar, que normalmente é o caminho contrário, né? A gente estuda, sabe a informação, e aí você fala, agora eu tô tranquila, né? Então eu lembro bem dessa história, porque meio que me confirmou, né? Que o que eu tava intuindo estava certo. E aí eu acho que foi essa segurança que eu comecei a ter para falar assim, não, eu sou uma taróloga, né? Até, inclusive, quando eu resolvi começar a atender, eu achei que era muito cedo ainda, porque eu também sou meio perfeccionista, né? Eu quero. E, assim, me preocupa muito a responsabilidade do tarô. Então, eu falei, poxa, eu também não quero falar bobagem, né? Mas eu até perguntei para essa minha amiga, falei, olha, eu tô pensando em já atender, o que você acha? Aí ela falou assim, você tá se sentindo pronta? Eu falei, me sentindo eu tô, né? Ela falou, então vai. E aí esse episódio me marcou muito, porque acho que foi meio que a chave para eu falei, não, de fato eu consigo me conectar. Eu acho que é essa conexão que dá segurança para você falar, não, eu sou uma taróloga, agora eu posso ir, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Arnaldo, eu posso mais um pouco? Pois não. Eu vou torturar mais um pouco a nossa Certo. convidada. Eu sou geminiana, eu adoro pergunta. Fica à vontade. Então vamos lá, Tati. Eu vou te perguntar. Eu tenho duas perguntas para você em sequência. Tá bom. A primeira é a seguinte: você já me contou essa história, mas eu queria que você contasse para o público da Verdade com Larry. Como é que é a história da mãe ou da avó que queria saber da vida do neto ou do filho? Alguma coisa assim que você. Como é que você desviou dessa história? Ou seja, você estava num atendimento, você já me contou. Estava num atendimento, acho que era com uma senhora, eu não lembro mais se era mãe ou uma avó. E ela queria perguntar sempre coisa, ou do filho ou do neto. Uhum. E aí, como é que você saía dessa saia justa de ter que fazer uma leitura, de certa forma, não ética, né? Sim. Eu lembrei, sim. Era uma mãe que queria perguntar do filho, né? E aí, quando ela me chamou para fazer a consulta, ela falou que tinha algumas perguntas e tal, né? E aí, quando ela começou a perguntar, ela perguntava tudo do filho. Eu falei, porque tem isso, né? Só para explicar para quem está assistindo. Ótimo. Tem diversos jeitos de fazer as leituras, né? Tem gente que trabalha mais divinatório, né? De prever o futuro, etc. Tem gente que trabalha mais orientativo. Então, não é que existe um certo ou um errado, né? Mas tem alguns pontos que nem você falou, são éticos, né? Então, esse, para mim, é um deles, assim. A pessoa pediu uma leitura de tarô e aí ela perguntar do outro, né? E aí a gente tem uma questão bem sensível, porque não foi o outro que chegou para você para fazer uma leitura. E tem um segundo ponto, o que essa pessoa vai fazer com essa informação, né? Porque como que eu vou passar a informação de um terceiro, né? Ainda mais para uma mãe, porque
ela pode usar isso para cobrar, né? Então, isso é uma questão muito delicada. E aí, o que eu costumo fazer, né? Foi também, eu acho que foi esse caso, foi logo no começo, ou eu não era tão experiente assim ainda, e aí eu tive que fazer um jogo de cintura ali, né? E é o que eu faço até hoje, na verdade, foi uma experiência boa, porque foi um aprendizado, né? Eu sempre tento relacionar, colocar o relacionamento dos dois na questão. Então, por exemplo, se ela falar para mim, eu queria saber de X coisa do meu filho, né? O que eu faço? Em vez de perguntar, o filho dela vai fazer X coisa, ou, né, como que tá o comportamento dele nessa área, tipo, totalmente voltado para ele, que não está ali presente, eu tento relacionar com a pessoa que está ali. Então, por exemplo, você quer saber se ele vai fazer tal coisa, tudo bem. Vamos perguntar o que você pode fazer para ajudar ele em tal questão, né? Então, assim, criar um vínculo, porque até o tarô, ele se conecta energeticamente com a pessoa, né? Então, eu estou conectada ao campo dela. Para eu me conectar ao campo dele, eu preciso da autorização dele, né? Então, assim, se a gente cria uma relação, na verdade, eu estou me conectando a ela, né? O que eu posso fazer para ajudar meu filho em tal situação, né? Então, eu tento fazer essa adaptação, não só nessa situação, mas às vezes em outras situações também, sempre trazer para quem está ali no momento, né? Para não ter essa questão de trazer uma informação de uma pessoa e, às vezes, a gente tem que olhar pelo outro lado também, né? Porque que nem falam, por exemplo, de perguntas sobre traição. Aí você vai lá e fala assim, eu vi aqui que seu marido está te traindo. Aí o que acontece? A pessoa vai chegar e vai falar assim, a taróloga me falou que Não, você tá... agora você abriu um espaço. Como a gente fala em direito, quando você está num julgamento, agora você me deu o direito de perguntar. E aí, você já viu isso? Olha, já. Objetivamente, falou, tá te traindo mesmo. Então, E aí é que tá. Como é que você ficou? Na questão, na verdade, assim, que nem essa questão que eu dei exemplo, até a questão da mãe, Tá. a verdade como taróloga, a gente vê muitas coisas, mas a gente não fala todas elas, muitas vezes, né? Porque, por exemplo, essa questão, às vezes sai meio óbvio, né? E até pela intuição você percebe. Mas a intuição também te diz se você tem que falar isso ou não, ou de que forma falar. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, já que eu puxei o gancho, né? Vou embora nele. Esse exemplo que eu dei, se a pessoa pergunta, é a mesma coisa. Eu nunca responderia, meu marido tá me traindo, porque eu tô trazendo uma informação dele, não da pessoa que tá ali, né? Mas, às vezes, ela pergunta assim, como que tá a minha relação? Eu tô desconfiada, porque isso acontece. Eu tô desconfiada. Como que é? E, às vezes, na tiragem, você vê que, lógico, de novo, no tarô a gente nunca pode afirmar nada 100%, né? Porque a gente também não é Deus ali, né? A gente não coordena nada. Mas a gente está fazendo uma especulação simbólica sobre a vida da outra pessoa. Está entrando no subconsciente da pessoa. Exatamente. Mais ou menos. E a gente está intermediando uma informação, né? Isso. Porque a gente não vem de mim, vem das cartas, mas o que vai passar das cartas, passar por mim e eu vou passar para a pessoa é minha responsabilidade, né? Então, por exemplo, às vezes já aconteceu, sim, de sair uma traição meio óbvia ali, mas eu nunca vou falar dessa forma, né? Tipo, afirmar, olha, realmente ele tá te traindo, jamais, né? Porque é muita responsabilidade e tem essa cobrança. Deixa eu entender melhor, então. Eu quero entender uma coisa. Agora você realmente agora nós vamos ter uma polêmica que vai explodir o número de views desse nosso Pensando Oculto. Isso é bem polêmico mesmo. Eu não sei se foi num tempo de Afrodite ou não, mas você já pegou um caso que você estava atendendo um consulente ou uma consulente, e na sua concepção, naquela leitura, a pessoa, o parceiro ou a parceira estava traindo. E aí você fez o quê? Vou falar, não vou falar? O que você falou, então?
Você acabou de falar para mim aí, falou para a gente aqui, para o Arnaldo e para o público que está assistindo, que você, às vezes, não falou exatamente para a pessoa com essas palavras. O que você fez? Como é que você fez? Eu tento achar um meio do caminho, né? Porque eu não vou nem falar, afirmar, sim, isso está acontecendo, saiu aqui, e nem vou falar não, né? Tentando poupar a pessoa, não é, isso não está na minha mão, né? O que eu tento fazer, por exemplo, nesse caso, o que eu falei, quando eu vi, vamos lá. Olha, Arnaldo, observe agora que nós a hora vamos da ouvir verdade. segredos da taróloga, hein? Ela está contando exatamente aquela PNL, aquela programação neurolinguística que ela usa para não falar para a pessoa que ela está sendo traída e, ao mesmo tempo, falar. É o sim ou não ao mesmo tempo. Vai, fala aí. Não, eu não sou tão mágica assim, tá? Ainda não cheguei nesse ponto. Fala aí, Tati, como é que você faz? A técnica. O que eu faço é assim, eu sempre tento, que nem eu falei, né? Eu sempre tento trazer para a realidade da pessoa, para o que ela pode fazer em relação àquela situação, porque tem que trazer para ação, né? Pelo menos é o jeito que eu faço. Então, o que eu falei para ela? Eu falei assim, olha, você está com uma desconfiança, não foi exatamente assim, né? Vou reproduzir aqui. Falei, olha, você está com uma desconfiança, o tarô nunca vai te responder se sim ou se não, afirmativamente, né? Eu falei mais ou menos o que eu acabei de falar, que é verdade. Tá. Ele não é definitivo aqui, né? Então, já de cara eu não posso responder isso sim ou não, né? Tá. Porém, aí vem o porém, né? Porém, vamos lá, porém. Olha o segredo, olha o PNL. Olha o PNL, porém. Exatamente. Aí eu falei assim, porém, como você já tem uma desconfiança, as cartas que saíram aqui estão me mostrando que realmente esse relacionamento pode estar abalado, pode ser que tanto você quanto ele estejam em dúvida entre as pessoas, você e ele, né, podem ter mais pessoas nesse relacionamento, mas aqui não fala se é você, se é ele, pode ter alguma interferência aqui, e tá mostrando que já não tá numa situação bacana. Então, o que você pode fazer para resolver essa situação? Aí eu vejo, por exemplo, se saiu algo, acho que no caso saiu alguma coisa, alguma carta relativa à comunicação, né? Então, eu falei para ela, olha, você pode conversar, aqui, de repente, está indicando que está faltando, era um templo de Afrodite, mas tá faltando comunicação, tá faltando conversa. Então, às vezes, essa sua desconfiança é uma falta de esclarecer as coisas, né? Tem aqui um aspecto de mais uma pessoa na relação, que pode ser da sua parte, como pode ser da dele, porque a gente nunca... Falei. Porque a gente nunca pode esquecer. Não, a gente nunca pode esquecer. Praticamente falou assim, né? Ó, você está sendo chifrada, mas... Mas é porque é justamente isso, assim, quando aparece um aspecto de uma... Não, imagina. É que é uma situação, é muito difícil mesmo, gente. Na hora ali, você fala, ai, meu Deus. É uma saia justa, né? Você é uma saia justa. E agora? Não, e de fato, porque isso Ler, acontece muito, inclusive. A pessoa perguntar do outro, mas a situação é com ela. E a gente não sabe, né? Então, é isso também. Como que eu vou afirmar que é ele que está traindo? Por mais que apareça... Pode ser até o consulente que é o traidor, na verdade. Pois é. E aí, poderia ser, né? E aí não cabe a mim julgar, né? E nem adivinhar isso. Então, por isso que eu nunca falo, eu nunca falo uma coisa fechada. Eu nunca gosto de fechar o caminho da pessoa. Entendi. Porque, assim, as pessoas, de fato, colocam muita crença nisso, muito poder nisso. A taróloga falou tal coisa. Eu acho isso muita responsabilidade. Por isso que eu nunca fecho. Por mais que eu veja ali e falo, tá óbvio. Igual a questão da morte, né? Eu nunca vou falar para uma pessoa, sua mãe vai morrer. Jamais. Né? Não é uma coisa, eu entendi. Porque inclusive é uma questão muito forte, então até isso pode também vir para a gente de um modo que não é real, sim, mas que passa por você, aquilo já se altera. Então eu
não tem como fazer uma afirmação dessa. Tem como encaminhar para que se resolva ali o relacionamento, né? Mas dizer sim ou não, eu já não gosto de resposta sim ou não, por causa disso, porque é muito fechado e nem muita sempre vai acontecer. É muita responsabilidade em cima do oraculista e nem sempre ele vai ter condição de segurar isso aí, nem é o caso também, né? Uma coisa interessante que eu quis reparar é que não sei se você percebeu, acho que você percebeu, o que você falou para essa pessoa, homem ou mulher, que deveria estar sendo traída, talvez, ou traindo, né? No fundo, você recomendou praticamente uma DR, né? Mais ou menos isso. Uma discussão de relação, porque, olha, a comunicação não anda bem, e por aí vai. Exatamente. Porque eu sempre tento buscar o caminho da resolução ali da questão, porque também é isso, senão você só aumenta a picuinha ali, né? Se você falar, tá traindo e joga a bomba, e aí, né? Então, por isso que eu não responderia isso e sempre tento orientar. A gente é meio psicólogo também, claro que. Ótimo. Claro que não, porque a gente não tem a técnica, né? Eu, pelo menos, não tenho. Não tem CRP, né? Não tem, CRP, exatamente. Mas, às vezes... Mas tem que ter essa responsabilidade, essa ética, não tem como fugir. Não é brincadeira, né? Então tá. Vamos para o nosso simbolista Arnaldo Lucchesi. Continue, Arnaldo, por favor. Opa, Faça as perguntas para ela aí, vamos lá. Então, a próxima pergunta. O que é mais importante em uma tiragem de tarô? A técnica ou a intuição? Olha, eu costumo dizer muito que é 50% cada um. Assim, eu falo que o tarô é 50% técnica e 50% intuição. Porém, hoje em dia, pela minha experiência, eu acho que, se eu tiver que optar, né, se eu vejo, essa carta aqui, tecnicamente, me diz tal e tal coisa, mas eu estou intuindo uma outra coisa, ou estou vendo um aspecto que não é o mais óbvio dela, eu vou pela intuição. Porque eu mesma já tive algumas experiências que eu percebo que a intuição funciona muito, essa conexão de entrar no campo da pessoa e a pessoa também entrar no seu campo, porque é uma troca, né? Funciona demais. Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes o que acontece? Tem muita gente que fica curiosa em entender como o tarô funciona. Eu acho super legal isso, né? Você faz uma tiragem e aí a pessoa mesmo, eu sinto assim, quando a pessoa tem esse interesse, e aí eu deixo ela embora, né? Por exemplo, eu tiro uma carta e eu explico, né, o que eu tô vendo ali e tal, e a pessoa começa a falar junto comigo, a complementar. Então ela olha, nossa, mas esse gato aqui não pode ser não sei o quê. Eu tenho um gato igual a esse, sabe? Ela vai ligando. E aí eu nunca jogo isso fora, porque eu tô no campo dela. Então as percepções dela às vezes até são mais válidas do que as minhas, né? Então eu nunca tiro a validade do que a pessoa fala. Então por isso que eu digo que acho que hoje em dia para mim, se eu tiver que escolher entre a técnica e a intuição, eu vou mais pela intuição, porque a própria pessoa, sem ter técnica nenhuma, ela olha uma carta e ela vê alguma coisa ali. É muito legal fazer esse exercício, não sei se vocês já fizeram. Chegar para alguém que nunca viu um tarô na vida, ou que viu, mas não sabe o significado, nunca estudou, e mostrar alguma carta e falar, o que você vê aqui? O que você sente? Qual que é a sua intuição? O que te vem à mente? Assim, a primeira coisa que vem, sempre vem alguma coisa que tem alguma ligação com a técnica. Então, eu acho, e para mim, né, esse caminho é muito mais natural do que você se fixar muito na técnica, em, por exemplo, eu vou decorar a palavra-chave de cada carta, porque são muitas cartas, né, e a dificuldade da maioria das pessoas é justamente decorar os significados, mas aí é que tá a questão, né, não é uma questão de decorar, é uma questão de você olhar e falar, isso aqui faz sentido para mim. Tanto que tem algumas cartas que eu fujo um pouco da técnica, assim, principalmente dependendo do que sai junto, né, que eu costumo tirar, ou eu faço as tiragens, que nem o Larry falou, né, o Templo de Afrodite, ou normalmente eu tiro uma sequência de 3 cartas.
Então, ali, esse conjunto vai fazer um significado dessas cartas juntas. E também não é por acaso que saíram justo aquelas 3 cartas, naquela ordem, etc, né? Então, eu gosto muito de usar a intuição, e às vezes eu fujo da técnica, assim, se alguma coisa me chama muita atenção, eu falo, putz, isso aqui significa tal coisa, o cérebro, né? E aí a intuição já fala, não, mas olha aquele negocinho ali atrás, que tá fazendo sentido com não sei o quê. Então, eu vou mais, assim, mas eu acho que é um equilíbrio, né? Eu acho que vai de cada um também. A técnica em si é muito importante, né, de saber essa história do tarô, né, a jornada do herói, dos arcanos maiores, a sequência dos arcanos menores, significado dos números, das cores, tem 1 milhão de coisas. Então, é bom ter essas informações, né? Mas aí a intuição vai juntando, opa, vou juntar a cor dessa com o símbolo da outra, com o significado da outra, e aí você faz uma leitura, né? Eu diria que é meio a meio, sim. Certo. Então, vamos à próxima. Arnaldo, Pois não. posso de novo? Pois não. O Arnaldo, o simbolista, vai me matar no final da entrevista. Fala, é chato mesmo, né, Larry? Além de tudo, é chato, mas vamos lá. Agora eu tenho primeiro uma observação para você, Arnaldo, e para você, Tati, né? Depois dessa resposta da Tati, a gente entende por que ela é espírito livre, né? Porque você tem uma visão do tarô, eu vou dizer, um pouco mais democrática do que a minha. Eu sou tarólogo também, eu sou mais, não vou dizer quadrado, mas eu sou mais, não é que eu me atenha ao significado por si só, mas eu trabalho mais com o jogo do tarô em si do que propriamente para a intuição. Eu fico meio assim com a minha própria intuição. Você já não, eu já percebo que você tem uma liberalidade com você mesmo que é muito interessante, né? E aí eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, é 2 perguntas. Uma, se desculpa, uma é uma coisa que me veio já faz desde o começo da nossa entrevista aqui, do Pensando Oculto Novos Temas, e a outra me veio agora. A primeira pergunta é a seguinte: você já sonhou com um tarô? E aí tem uma subpergunta. Se já sonhou, foi o Marcélia, foi o Wake, foi algum tarô em especial? Já. Quer que eu já responda? Por favor, Tá. vai respondendo, depois eu faço a minha segunda. O Arnaldo descansa um pouco. Hoje é dia do Arnaldo, nosso simbolista, descansar um pouquinho. Fala. Já sonhei com o tarô. Já sonhei. Eu lembro de ter sonhado com a carta da força. Certo. E lembro de ter sonhado. Foi engraçado, porque assim, a carta da força, eu sonhei com a carta mesmo. E é uma carta que eu gosto muito. E você lembra se era o Wake, se era o Marcélia, se era algum tarô mais conhecido, ou não? A carta da força que eu sonhei é do tarô que eu uso, que até eu trouxe aqui, depois eu vou mostrar, que é o tarô das bruxas, da Ellen Duggan. Eu tenho eu tenho esse tarô. Eu tenho uma super conexão com esse tarô. E a carta da força dele é maravilhosa. Eu tô com ela aqui, depois eu vou... Ótimo, depois você mostra pra gente. E esse sonho eu sonhei com a carta mesmo, né, desse tarô. E um outro sonho que eu tive... eu lembro que eu tava... Foi engraçado, porque assim, antes de eu dormir, eu tinha feito uma tiragem para mim, né? E aí, por isso que eu sonhei. Mas assim, a carta da força não tinha saído. Então, eu entendi e saiu só ela no meu sonho, né? Eu entendi que ela estava complementando a tiragem que eu tinha feito antes. Tipo assim, não saiu ali acordada, mas veio no sonho. E fez total sentido com a minha tiragem. Assim, mas era uma tiragem para você mesma? Era para mim mesma. Era para mim mesmo. Não vou lembrar a questão agora, porque faz algum tempo, mas fez sentido. Eu achei muito legal. Eu acordei e falei, nossa. E aí é estranho porque você falou de um primeiro sonho que você viu a carta em si, Isso. Que era o Arcano da Força no tarô da Ellen Duggan. Isso. E a minha pergunta é, aí você acha que você ia falar de um segundo sonho? Isso, Qual é o segundo sonho? Eu tive um segundo sonho que foi muito doido mesmo, que faz sentido, porque era a carta do louco,
Só que não era carta, era situação. Olha, eu falo e me arrepio. Eu estava na paisagem do louco. Tinha um precipício, tinha o que louco. legal. Nossa, foi muito legal. Como se fosse a paisagem, como se fosse a paisagem desenhada do tarô do Waite, vai. De Waite. Era o louco de Waite e eu estava lá. Eu estava lá assistindo a cena dele ali, o cachorro. Foi muito legal. Vendo literalmente como se fosse... Eu estou vendo aqui na minha frente, como se fosse uma peça de teatro, quase. Sim, exatamente. Você eu estava assistindo o ator na sua frente, né? Foi muito bacana. Que legal. Foi muito legal. Teve alguma coisa especial nessa época para você ter sonhado isso? Teve, na verdade, esse eu lembro que eu estava aprendendo, eu estava estudando, estava no começo, certo. E justamente eu me identifiquei muito com a carta do louco, né? Espírito livre, tem uma lógica, tem uma lógica. Eu me identifiquei muito com a carta do louco, né? E aí foi isso, assim, eu acho que eu sonhei logo em seguida, umas semanas depois, não foi direto, mas aí eu estava lá. Então foi bem legal, porque eu estava lá com o louco, eu senti esse espelho, assim, foi bem bacana. Nossa, que forte. Forte, muito forte. Agora vamos fazer a minha pergunta, que é mais íntima, porque na verdade eu sigo você no YouTube, nos locais aí. Como é que é essa coisa de você trabalhar com esse tarô da Rita Lee? Ah, sim. Ixi, esse aí vai dar assunto, hein? Você tem certeza? Não, mas fala alguma coisa, pô. Vamos deixar o público aí feliz, pô. Vai, manda ver aí. O tarô da Rita Lee dá para fazer uma sessão de perguntas só dele, assim, porque eu vou embora. Então, na verdade, é interessante, né? Porque esse é um tarô que eu acho que ele só tem os arcanos maiores, né? Para explicar, né? Para dar o contexto para o pessoal. Ótimo. É um tarô que a Rita Lee desenvolveu, obviamente, né? Porque ela era muito mística, né? Muito esotérica e tal, e ela era muito estudiosa dessa área, né? Então, ela desenvolveu esse tarô só com os arcanos maiores. E ele é um tarô bem estilizado, né? Tanto que o tarô, ele tem fotos dela mesma, né? Então, é ela com o chapeuzinho lá de bobo da corte de louco, ela dando uma tigela de mingau para um leão, é a força, sabe? Tudo... Entendi. É muito bacana. No fundo, é ela como personagem de cada um dos arcanos maiores. Exatamente. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Algumas cartas não tem ela, é um desenho, mas é um desenho que ela fez, né? Ela que fez tudo. E é um tarô muito colecionável, eu diria, né? À primeira vista, não seria um tarô para tiragem, para jogar. Só que o que acontece é que eu sou muito conectada com ela, né? Sempre fui, assim, com a Rita Lee, e foi incrível, porque, assim, eu senti que ela ia morrer, que ela ia embora. Um dia antes eu tinha falado, e aí no dia seguinte ela morreu, e eu fiquei um dia fora do ar, assim, sabe? Enfim, eu tenho uma conexão forte com ela, né? E aí eu ganhei esse tarô dessa minha amiga, que é professora, que é tudo, e quando eu abri ele, eu pensei nisso, a primeira impressão que eu tive foi, é um tarô colecionável, muito legal, adorei, mas, tipo assim, eu não sei se eu vou, assim, aquela coisa que vem o preconceito antes, né, eu falei assim, tarô de coleção, você já abre ele, vou só olhar, mas na hora que eu peguei ele, eu falei, nossa, não vai ter como. Eu gosto de chamar esse tarô de coleção de tarô artístico, né? Isso, um tarô artístico. Compra meio que você sabe que você nunca vai abrir aquilo para fazer uma tiragem, mas você acha lindo e você quer ter em casa sempre. Para em algum momento, numa tarde perdida, você abrir e ficar olhando as cartas, ficar um momento para estudar. de tarô, para estudar, enfim. Não é que você vai fazer a tiragem com ele, né? Pois essa foi a minha primeira ideia, né? Só que aí eu comecei a mexer com ele, aí eu fiz assim, falei, vou tirar para mim. Aí eu comecei a tirar para mim. Aí daqui a pouco, vou tirar para não sei quem, uma amiga próxima, e aí eu já quero usar com todo mundo. Entendi. Mas é uma conexão muito pessoal mesmo, ele é bem colecionável, realmente, bem artístico. Eu só vou fazer um comentário aqui lateral,
que eu não sei se você lembra, já que você acompanhou melhor a história da Rita Lee, talvez, do que eu e o Arnaldo. Você lembra uma época que ela ficou meio cismada com o Raul Seixas? Que ela ficou meio Você sabe cismada. dessa história? Ela ficou assim, chegou-se a se aventar e o espírito do Raul tinha encostado nela. Ah, eu lembro dessa história, sim. Sim. Já faz anos, já, não é de agora. Sim, muito tempo, Mas olha que interessante, né? Com o passar do tempo veio o tarô dela, né? E ela, inclusive, ela estudou muito Lester Crowley também, Paulo Coelho, ela estudava. Mas é isso que eu estou falando, é daí que vem essa história que rodou aí nas fofocas, como eu gosto de brincar, nas fofocas municipais, né? Aqui da cidade de São Paulo mesmo, né? De Brasil, né? Menos Brasil, mas São Paulo mesmo. Que ela ficou meio assim fascinada, ela estava lendo muita coisa sobre o Raul Seixas, enfim. E tinha a questão do Crowley, óbvio, também, provavelmente, né? Tem alguma coisa a ver com a questão do Crowley também. Sim. Então tá. Arnaldo, continua, senão a gente não sai daqui hoje. Pois não. Vamos lá, então. A próxima pergunta. Como seria um olhar mais intuitivo para o tarô? Ou como ter uma abordagem mais sensível no jogo de tarô? No caso, se você pudesse dar um exemplo com as cartas. Ah, bacana. Sim, emendando lá na outra pergunta, né, da intuição e da técnica, eu separei algumas cartas, né, para mostrar na prática, né, porque às vezes do tarô na teoria é muito difícil, assim, né, a gente tem que ver. E aí é desse tarô que eu falei, né, do tarô das bruxas da Elaine Duggan. E aí eu trouxe algumas cartas aqui, e assim, esses exemplos que eu vou dar são exemplos reais, vamos dizer assim, né? São exemplos que aconteceram comigo. Então eu quis trazer, porque são elementos que não são os principais da carta, né? São elementos que estão escondidos, ou que têm um simbolismo que, à primeira vista, você não vai perceber, né, mas eles estão meio ocultos, né, e aí como é o tema do canal, eu achei legal trazer isso. Então, a primeira que eu vou mostrar aqui, agora vamos ver se vocês me falam se dá para ver certinho. Dá para enxergar? Sim, sim. Tá. A história que eu contei, né, por coincidência, inclusive, eu trouxe essa carta, que foi justamente a carta do imperador, que eu contei a história do pai, né, e nessa carta... Esse é o Imperador, o 4 da Ellen Duggan, né? Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Na carta dela tem essas duas crianças aqui atrás, né? Então, isso me chamou a atenção para, nesse caso, nesse contexto dessa pergunta, né? Mas depois eu fiquei pensando bastante sobre isso, assim, porque eu fiquei pensando, né, também que tipo de pai é o imperador, né? Porque o imperador, ele tá governando ali, né? O reino, tanto que ele tá aqui com um globo, né? Na mão, e ele tá olhando, ele não tá olhando para essas crianças, ele tá olhando para o horizonte. Isso trouxe uma sensação de talvez um pai meio ausente, um pai um pouco preocupado com outras coisas, e as crianças brincando ali no fundo, né? E aí, também eu quero dar um exemplo, como a gente pode, talvez o Larry se arrepia aí com o meu exemplo, já que ele falou que a gente se apega mais à técnica, mas olha só o que me chama a atenção, como a gente pode realmente intuir algumas coisas, né? Eu trouxe uma referência de um filme aqui, que eu gosto muito, que se chama A Origem, em português, e justamente ele tem mais ou menos uma cena assim, que o pai, ele nunca consegue ver as crianças, né, de frente, quando as crianças vão olhar para ele, ele acorda, assim, ele, como se ele estivesse sonhando, né, não vou dar spoiler do filme, para quem não viu é ótimo, mas isso me trouxe essa situação, porque eu falei assim, poxa, será que esse pai está presente, né, será, as crianças estão de costas e ele está olhando... É um filme com o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, isso. Chama A Origem. A Origem em português, em inglês é Inception. É maravilhoso, eu adoro. Então, mas é um exemplo de intuição, porque imagina se você olha para uma carta de tarô e lembra de um filme, o
o racional na hora vai falar, não, descarta isso, mas eu fiquei pensando sobre isso, falei, poxa, vamos considerar, E né? essa carta saiu para essa pessoa que perguntou se ia um filho ou não. Isso, exatamente. Tá. Saiu o imperador. Era um sim ou não que você respondeu sim. Sim, então, exatamente, mas aí eu falei assim, olha, me parece que sim, né? Por causa disso, por causa dessas crianças e tal. E até eu trouxe esse aspecto. Eu falei, olha, mas talvez seja bom você perceber que tipo de pai você quer ser também, porque traz esse questionamento, pelo menos para mim veio isso. Né? E depois eu continuei o curso e aí foi justamente falado que podia ser a carta do pai, né, do paterno. Eu corri lá, falei, é isso mesmo. Mas, de novo, né, falei para a pessoa, falei, ó, realmente é a carta do pai. Mas, de novo, o tarô não pode afirmar 100%, então com toda certeza eu vou ser. Você tem o seu livre-arbítrio, né? Você tem esse desejo e você pode caminhar para isso, mas a garantia ali, né? Para depois falar, não, não tive, você falou que eu ia ter. Eu falei, não, não é bem assim. Existe a possibilidade. Outra carta que eu trouxe aqui que me chama muita atenção, um detalhe, é o 4 de Pentáculos, tá? O que me chama atenção? Essa carta, pela técnica, ela, a princípio, é a carta de um apego, né? Que tem essa pessoa aqui segurando a Isso aí, em moeda geral. Tem razão. no Concordamos. geral. Isso. Né? Eu me defendo, concordamos. Não, pode se meter, fica à É vontade. um apego. Se você Fala. discordar também, pode falar. Não tem... Não, beleza. Toca aí, toca aí. O pensando oculto é seu, Tati, Espírito Livre. Nada a É, ver. então, a princípio, essa carta significa um apego material, né? Que ele tá aqui agarrado com as moedas, pisando em cima e tal. E aí eu acho muito interessante porque ele tá na frente de uma porta, e nessa porta tem aqui uma guirlanda de Natal, né? E me traz um aspecto muito assim, meio aquele velho avarento que ficou sozinho, sabe? Porque só pensa no dinheiro, e aí ele tá para fora da casa, numa época de Natal, eu interpreto assim, né? Do lado de fora, né? Ou seja, meio que como se a família estivesse aqui ou nem tá aqui, mas ele tá isolado, né? Então eu vejo como um apego material, mas um apego material que te tira do emocional também, né? Claro, de novo, depende do contexto, óbvio, né? Não leio ela toda vez assim, mas essa guirlanda, que é uma coisa que às vezes as pessoas não reparam, me chama atenção, porque ainda por cima tá num aspecto, um contexto natalino ali, ele tá sozinho agarrado com as moedas, né? Então, isso para mim aumenta o significado da avareza, assim, né? Uma outra que eu trouxe aqui foi o Pajem de Paus. Valete de paus ou pajem de paus? É Isso, só para isso. explicar para o público, porque às vezes tem gente que usa valete, enfim, inclusive no Wake, né? Às vezes fala, às vezes não. Exatamente. Pode ser Pajem de paus. equivalente, né? Isso, é a Sim. mesma coisa. Me chama bastante atenção porque, assim, os pajens ou os valetes, né, eles podem ter um aspecto de imaturidade, né, no sentido de que é o início de um caminhar ali, a primeira carta das cartas da corte, né, os pajens ou os valetes. E aqui até uma criança, inclusive, né, e eu acho interessante porque, assim, ele é do naipe de paus, que é das vontades e dos desejos, né, dos impulsos, e essa criança está gritando. Então, para mim, essa carta significa muito que ele está chamando, as vontades, os desejos estão gritando aqui, né, e aí a pessoa talvez esteja com uma imaturidade de não tá dando atenção para isso, né, e eu acho muito interessante porque em contraponto a isso, tem um gato aqui embaixo, e ele olha muito sério, né? Eu acho esse gato ele tem aquele poder dos gatos, né? De focar o olhar assim e te atrair. Então, eu acho que é muito interessante porque assim ele tá gritando, chamando para olhar para essas vontades e desejos e esse gato tá também hipnotizando ali, tipo, foca nisso, olha para cá, né? Que normal também
não é o primeiro, o significado primário dessa carta, vamos dizer assim, né? Pode ter 1000 outras interpretações, mas eu vejo muito nesse aspecto, assim, né? Desse chamado. Aí, eu trouxe a linda aqui da força, que eu adoro. A carta da força. Foi a que eu sonhei. Esse é o arcano 8 da força da Dugan, né? Do tarô das bruxas. Isso. Ela tem um todos esses são lemniscato, né? Ela tem como é que se chama? O símbolo do infinito em cima da cabeça. Isso, tem o símbolo do infinito, e o que me chama a atenção nessa carta, né, além da beleza toda dela, que eu acho muito lindo, porque, assim, essa carta, ela me transmite até mais o significado da carta da força do que do próprio tarô de Waite, porque no tarô de Waite, ou de Marcélia, né, na maioria, na verdade, a mulher, ela tá abrindo a boca do leão, né, apesar dela não estar fazendo esforço, né, isso ser de alguma forma amigável, mas dá mais o sentido de que ela tá fazendo força, vamos dizer assim, talvez até contra o leão, né, e aqui não, aqui ela tá sentadinha aqui do lado do leão, e que para mim é o que significa mais a força, assim, é a questão da pessoa ter a força, ela tem essa força, e não que ela tá usando essa força para lutar. É um poder que não precisa falar o nome. Oi? É um poder que não fala o nome. Exatamente. Não precisa se pronunciar. Exato. Você só sabe que a pessoa está ali, o leão está sossegado, ela tem um controle absoluto, então ela não precisa falar nada. Ela não precisa falar, eu mando, eu tenho controle aqui, não. Ela tem porque ela está lá e está tudo sossegado. Exatamente. E o leão está agindo que nem um gatinho. Que nem um gatinho. Exatamente. Ela não precisa fazer a força para exercer a força, para ter a força, né? Eu acho muito bonito isso nessa carta, assim. E acho interessante aqui atrás também, que é o que me chama a atenção, tem umas nuvens, né? Então, me dá essa impressão de uma coisa elevada mesmo, né? Essa força que não é a força física, é a força mais espiritual, a força de vontade mesmo, né? Então, eu acho isso bem bacana, assim, me traz muito essa questão, né, desse aspecto. E aí, essa aqui também eu acho muito legal, é o 8 de copas, também todos são lindo, hein? É lindo também. Da Dang, é muito lindo, hein? Muito lindo, muito inspirado. Esse baralho é maravilhoso mesmo. E aqui, o que me chama bastante atenção, que aqui ele fica até meio escondidinho aqui, porque é tudo azul, né? Tem um golfinho aqui. E quando eu tiro essa carta, uma vez meu olho foi direto nesse golfinho, né? Porque eu sempre leio ela assim, tem uma menina aqui de costas, né? Tem essas 8 taças, e copas é o naipe das emoções, né? Dos sentimentos. E ela tá precisando se retirar ali, ela tá precisando virar de costas e até ter um momento de talvez interiorização ali, né? De ir para dentro dela. Para analisar as emoções e tal. E esse golfinho me chama muita atenção, porque esse golfinho tá olhando diretamente para ela aqui, né? E o golfinho, ele representa muita inteligência. Então, eu acho muito bacana, porque, assim, me traz uma coisa assim, em relação aos sentimentos, você tá precisando se afastar, se retirar um pouco, olhar para você e usar a inteligência, né? Olhar isso de uma forma inteligente, talvez. Não que a emoção não seja inteligente, mas, assim, menos com o coração e mais com a cabeça mesmo, né? Então... Espírito livre, intuição forte. Não, e aqui se deixar, a viagem vai embora. Se você falar mal um pouquinho, nós já vamos ter que fazer um Pensando Oculto, Novos Temas, Tarô, Tati Espírito Livre, parte 2. Parte 2, Não, Arnaldo, fecha a pergunta aí, porque senão a gente não sai daqui hoje. Exato. Pois não, Léo. Então, vamos lá. Mais uma pergunta. As 78 lâminas do tarô contêm todas as possibilidades de situações em uma vida humana ou são um padrão a ser interpretado e adaptado a diferentes eventos e épocas a nível cósmico?
Capciosa essa, hein? Pô, mas, Essa... Não, eu adorei. O Arnaldo tem que fazer merecer o salário que ele tem na verdade com o Larry, pô, é um Não é, pouquinho de salário, ele tem que trabalhar, pô. Ô, Larry, a gente não deixou o Arnaldo... do Arnaldo. A gente não deixou o Arnaldo falar até agora, e ele já falou, vou fazer uma pergunta mais top. Claro, é uma vingancinha dele. Brincadeira, Arnaldo. Então agora manda ver. Vai, responde, Tati, vamos lá. Vamos, é brincadeira. Não, eu gostei muito da pergunta, porque eu acho assim, apesar do tarô contar a história humana, vamos colocar assim, né? Pelo menos eu tenho essa visão. Eu acho que o tarô, ele se baseia na história humana, né? Então, que nem eu falei, tem lá a jornada do herói, tem toda uma sequência dos arcanos menores de uma evolução de autoconhecimento humano. Porém, eu particularmente acredito que isso extrapola, assim. Eu acho que isso não fica só no âmbito humano desse planeta, né? Que queiram chamar como quiserem. Eu acho que o tarô ele vai além, até porque tem essa conexão do campo energético, né? E é difícil a gente separar, porque eu, por exemplo, eu sou apômetra também, então eu acredito muito nessa questão da conexão entre outros mundos, entre outros seres. Tati, você precisa explicar para todo mundo, desculpa, o que é uma apômetra e o que é apometria. Tá Tudo bom. bem que você chama do Pensando Oculto mais para frente, mas explica já rapidinho, senão o pessoal vai viajar. Tá, puxar um gancho aqui. Rapidíssimo, tá. Tá, a gente vai fazer, né, um tema só sobre isso, porque é complexo. Apometria. Mas a apometria... Dá um teaser. Um teaser, isso. Em uma frase. A apometria é uma técnica energética que ela atua principalmente em bloqueios e traumas, tanto dessa vida ou dessa consciência, como consciências paralelas ou vidas paralelas. E aí, enfim, ela envolve essa existência e outras existências, ela abre um campo existencial bem grande, né? Então, a partir desse estudo, a gente começa a enxergar que não é só esse plano, não é só esse planeta, não é só essa vida, né? E eu sinto muito forte isso no tarô, porque ele abrange, sim, a história humana, eu acho que ele dá muito bem conta disso, mas eu acho que ele extrapola, assim, isso, né? Até por essa conexão energética. Eu acho que é possível você ver aspectos do campo, da aura da pessoa, de outros comportamentos que nem são de agora, dentro do tarô. Mas eu acho que isso é muito particular, porque eu tenho essa visão, eu tenho essa sensibilidade, acho que até podemos falar aí de uma mediunidade mesmo, e cada um tem a sua, todo mundo tem, né? Mas eu tenho essa visão mais ampla, acho que é por isso que eu gosto do tarô da Rita Lee, porque ele me traz muito isso, assim, vem informações de outros lugares. Pelo menos para mim, eu acredito nisso. Assim. Ótimo. Gostei muito da resposta. Eu gostei da pergunta. Você vai fazer uma pergunta agora mais assim, dobrando a aposta, né? Mais capciosa, para deixá-la mais no escanteio aí. Pela resposta que ela deu, ela confirmou, pelo jeito, né, que uma vez que o ser humano é uma síntese do universo, né, então o tarô, abrangendo a vida humana, automaticamente abrange, digamos, vamos dizer, a vida do universo. Exato, ótimo resumo, exatamente isso. Olha que lindo, hein? Muito bonito. Vou anotar essa frase, Arnaldo. Opa, que bom, que honra. É isso aí. Fechamos, Arnaldo? Podemos fechar, Léo. Fechamos, Tati? Sim, com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer um desafio para a Tati, vai. Ixi, olá. Você aguenta fazer mais para frente um 2 de tarô? Claro, com certeza. 1, 2, 3, 4, eu adoro. Vamos fazer assim? Quer fazer um 2 de tarô apresentando tarôs? Inclusive da Rita Lee? Eu vou adorar, quero. Vamos fazer? Vamos, com certeza. Arnaldo, deixa anotado que nós vamos fazer, tá? Ótimo. Okay? Então, por enquanto, é assim, nós temos esse primeiro, vai ter um número 2 de tarô, tem o de doulas e o de apometria. Isso. Tá bom? Exatamente. Põe na fila aí.
Então tá bom. A vocês que nos assistem, muito obrigado. Nos sigam nos canais A Verdade com Larry. Arnaldo Lucchesi, muito obrigado, nosso simbolista. Tati Espírito Livre, muito obrigado. Gratidão, tá? Obrigada, gratidão, gente. Obrigada pelo convite, adorei. Podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem. Então, vamos lá. Até mais, gente. Nos prestigiem nos canais A Verdade com Larry.